Vou começar a gravar aqui, peraí. Alguma coisa que ficou da semana passada, de dúvida, da matéria, ou alguma coisa também que vocês têm dúvida, né, fora isso. Eu imagino que não, né? Então, vamos lá. Então, eu vou dar continuidade aqui ao que a gente precisa revisar. Estou acompanhando o roteiro de estudo que vocês têm para me entregar, né? A princípio seria para entregar hoje, mas o Lucas conversou comigo e a gente deixou acordado que até amanhã, às 17 horas, no máximo, vocês precisam me enviar por e-mail, tá? Por que até às 17 horas? Porque depois eu preciso corrigir esses trabalhos e passar a pontuação o quanto antes. Pensando que eu tenho a turma de vocês, as outras turmas também, tá? Então, eu ainda prorroguei aí o prazo para dar mais um tempinho, que eu sei que vocês estão se organizando nos estudos e tudo, né? Então, vocês têm até amanhã às 17 horas para me encaminhar por e-mail, beleza? Tá bom, prof. Então, vamos lá. Bom, a gente tinha parado, eu acredito que a gente já tinha falado sobre a articulação temporomandibular, a gente parou nessa questão, e vamos para a 11ª. Então, nós temos 5 questões aí para finalizar a nossa revisão. Então, a 11ª questão, ela fala assim, na embriologia da face, o que são os arcos branquiais? Então, eu queria que vocês me falassem, quem já respondeu ou quem já estudou aí, o que são os arcos branquiais? São estruturas que servem para o desenvolvimento da cabeça do pescoço, não é isso? Isso, exatamente. Vão dar aí vão formar, né, essas estruturas. Perfeito. Basicamente é essa a resposta, tá? Bem tranquilo, né? Não, mas não ficou muito... Desculpa, não ficou muito curto, assim, muito seco? Pode ser só isso mesmo? Não, é isso aí. É isso aí. Tá? Bem direta, né? Resposta bem direta dessa questão. Não precisa ficar... até porque depois já vem, ó, quantos arcos faríngeos existem no embrião, né? Então, você não precisa explicar os outros pontos, tá? É o que é e pronto. Quando é assim, o que são explica o conceito e pronto. Cite também, é só ir lá e citar, né? Vai lá, coloca os pontos principais e pronto. Agora, explique, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no roteiro. Explique. Oi. Boa noite. Boa noite. Quando tiver explique, né? Explique aqui de novo como é formado, né? Então é um pouquinho mais longo daí, né? É para explicar mesmo. Agora, quando é algo bem pontual, cite o que é, né? É diferente de descreva, diferente de explique, né? Então, prestem atenção sempre nesses pontos, não só para a minha prova, mas para todas as provas, tá? Importante isso. 12ª questão. Quantos arcos faríngeos existem no embrião de um ser humano? Vamos cortar por aqui a questão, né? Então, quantos arcos faríngeos temos no embrião humano? 6? 6, ótimo. E o que cada um deles formará? Quem pode ajudar? Prof, são 6, mas o quinto ele não se desenvolve, né? Com o tempo ele desaparece, né? Isso, quinto e sexto, né?
Aham. Uhum, isso. Mas, pensando em quantos são 6. Tá? Aí você pode explicar, claro, aqui o que cada um deles formará. Né? Aí você pode explicar sobre isso, né? Que o quinto e o sexto provavelmente não tem função, né? Não vai formar nenhuma estrutura aí importante para o embrião, né? Para cabeça e pescoço. Ô, professora, no caso, o quinto e o sexto seriam de processo rudimentar e transitório, não é isso? Isso, aham. Exatamente, porque ele é formado e depois ele desaparece, né? Ele não é bem Seria, rápido, assim, tem né? como repetir, por favor, João Paulo? Desculpa, não consegui entender. O quinto e o sexto, eles seriam o quê? Você falou e eu não consegui entender. Processo rudimentar e transitório. Ah, beleza, muito obrigado. Valeu. Isso, só lembrando que tudo isso que a gente está comentando tem no slide lá, eu não fugi do basicão, né? Eu botei os tópicos, claro que a gente aborda muita coisa que a gente conversa, né, em sala de aula, mas assim, os tópicos para estudo de vocês, lembrem sempre que tem os slides aí para dar um acompanhamento, tá? E aí, o que cada um deles vai formar? O primeiro par ali seria o processo dos maxilares e mandibulares, né? E a cartilagem do, como é que é? Neck ou alguma coisa assim, né? Isso, então mandíbula e maxila, né? Que são os dois maxilares, mandíbula e maxila, e a cartilagem de Meckel, né? E a cartilagem de Meckel, ela vai dar origem a qual estrutura futuramente? Ninguém? Professor, é o martelo e a bigorna? A mandíbula. O martelo e a bigorna, né? Os ossos ali internos do ouvido. Então, ele vai dar origem aos ossos, o ouvido interno. Tá? Lembrem que ela está presente na mandíbula, mas ela não forma a mandíbula. Ela, claro, acompanha o desenvolvimento mandibular, mas ela não é responsável por formar a mandíbula, é responsável por formar o osso interno, o ouvido interno. Tá? Bom, então, primeiro o arco branquial, vai dar origem à mandíbula, maxila e cartilagem de Meckel, né? E o segundo arco branquial, alguém sabe? Então, professora, é a cartilagem, né, só que eu não sei pronunciar aquele nome ali, que é o processo da estiloide, do osso temporal ali. Isso, então é a cartilagem de Reichert. É Isso. como se lê ali mesmo, Reichert. Então, essa cartilagem realmente ela vai dar origem ao processo estiloide, né? A parte superior ali do ocioide. Né? Então, fiquem bem atentos em relação à cartilagem, principalmente a cartilagem de Meckel, tá? Atentem-se a isso. E o terceiro arco branquial?
Prof, eu não Professora. entendi que o segundo dá origem. O segundo arco branquial, ele dá origem à cartilagem de Reichert. Dentro dessa cartilagem, a cartilagem ela vai originar, né, aquele processo estiloide, a parte superior do ocioide, lembra? Sim. Sim. Como que escreve esse Reichert aí? Reichert é R-E-I-C-H-E-I-T. É E-R, acho. Peraí. Deixa eu só confirmar aqui, senão eu vou falar errado ainda. Beleza. Deixa eu abrir aqui primeiro. Vamos ver. É assim mesmo. R-E-I-C-H-E-R-T. Reichert. Beleza, professora, obrigado. Por nada. Deixa eu voltar aqui, né? Bom, então primeiro o arco branquial vai formar mandíbula, maxila e cartilagem de Meckel. Segundo o arco branquial vai formar cartilagem de Reichert e, claro, algumas inervações. Terceiro arco branquial vai formar o quê? A parte inferior do osso hioide, glândula paratiroide e tecido muscular? Isso, exatamente. Então, a glândula paratireoide, principalmente a parte inferior dela, e parte inferior do ocioide, isso mesmo, tá? E parte muscular, né? E o quarto arco branquial? Professora, as cartilagens da laringe? Isso, cartilagem da laringe. E vai ter a parte inferior ali da glândula paratireoide também. Desculpa, superior. Né? Isso, superior. Inferior é no terceiro, superior é no quarto. Perfeito, gente. Então, essa é a resposta, né? Cada um tem a sua formação, tá? Deixa eu ver aqui. Então, quantos arcos faríngeos existem no embrião de um ser humano? 6, né? E o que cada um deles formará? Então, primeiro o arco branquial, maxila, mandíbula, cartilagem de Meckel. Segundo arco branquial, cartilagem de Reichert e inervações. Terceiro arco branquial, parte inferior da glândula paratireoide, parte inferior do ocioide. O que é o timo? Como? O que é o timo? Porque Timo? tá falando, aqui num negócio que eu achei, fala que o terceiro ele forma a glândula paratireoide inferior e timo. O timo é uma glândula... Tá, peraí, só um pouquinho. Tá aparecendo o roteiro de estudos para vocês? Não. Não tá aparecendo o roteiro? Não, as questões estão. Ah, tá. Não. Tá. É que eu achei que não tivesse aparecendo. Então, o timo é uma glândula ali do sistema linfóide, a questão de células linfócitas, né? Os linfócitos T, da parte de sistema imunológico, né? Essa glândula, ela fica bem próxima ali tanto do osso externo quanto da parte ali oh meu Deus, do ocioide,
né? Mas o timo ele fica mais atrás. Tá, Tá? beleza, Mas obrigado. ele faz parte do sistema imunológico, tá? Tudo bem, Certo? certinho. Ok. Então, deixa eu pensar aqui o que. Ah, tá. Tava fazendo uma revisãozinha de todos, né? Então, do quarto, faltou o terceiro, tava no terceiro. Parte inferior do ocioide, parte inferior da glândula paratireoide, e aí o quarto arco branquial, que não, cartilagem da laringe, tá certo? Cartilagem da laringe, a parte superior da glândula paratireoide, né? E o quinto e sexto arco branquial, eles são rudimentares, tá? Não, eles aparecem aí num período e somem depois. Tudo bem aí, gente? Pode repetir para mim o terceiro e o final do quarto? O meu filho está escutando galinha pintadinha aqui. Ok. O terceiro é parte inferior do ocioide e glândula paratireoide inferior. O quarto é cartilagem da laringe. É glândula. Glândula paratireoide. O terceiro é inferior. O terceiro é inferior, ocioide e glândula. Paratireoide. Parte inferior da glândula paratireoide. Ok? Ok. Aí o quarto aí, é cartilagem da laringe, a parte superior da glândula do quê? Paratireoide. Paratireoide também, né? Isso. Isto. E a segunda é a cartilagem de Reichert. Isso. Deu certo? Deu certo. A segunda é só cartilagem de Reichert, né? Isso. E inervações também, mas o principal é cartilagem de Reichert para nós, né, agora. E a primeira vai dar origem... Não, é mandíbula, não, é maxilar, mandíbula. É isso? Mandíbula, maxila e cartilagem de Meckel. Mandíbula, maxila. Certo? Deu certo? Podemos Deu continuar. cartilagem de Meckel. Ok. Então, 13ª pergunta. Na embriologia da face, o que representa o estomodeu? Quem lembra? Então, professora, nessa eu tô com um pouco de dúvida. É que eu sei que o estomodeu, ele vai se formar depois do rompimento daquela membrana bucofaríngea. E aí dali ele vai formar a cavidade bucal. A cavidade bucal, no caso, né? Mas não sei se é isso que ele representa. Isso, é a boca primitiva, exatamente. Tá? Seria a nossa boca aí futuramente. Então, a gente pode dizer que ele representa a boca primitiva, né? Ainda não está bem formada, mas um dia ela vai ser, né? Eu coloquei que era o espaço da boca primitiva. Isso, exatamente. E o bulbo cardíaco?
é o que forma um dos átrios do coração, né? E depois ele conduz impulso nervoso e Exatamente. movimento respiratório, se não me engano. Perfeito. Então, principalmente a parte ali do coração, né? Então, lembra que o bulbo é como se fosse um processo, né? E a partir desse processo ele vai dar origem a vários pontos, mas quando a gente fala de bulbo cardíaco, vários pontos relacionados ao coração, tá? Então, está corretíssimo. 14ª pergunta. Como funciona a formação da face? Quem poderia resumir como funciona essa formação? Com poucas palavras, não precisa muitas. É a formação de 6 arcos faríngeos. Deixa eu ver. Da origem à face, ele se divide em processo mandibular, que formará a mandíbula, e o único desenvolver cartilagem gimecte, e processo maxilar, que dará a origem à maxila, e arco zigmático e porção esquimosa do osso temporal. É isso. Ok. Então, na verdade, resumindo o que você comentou, é uma fusão de processos, correto? Então, a partir ali dos arcos branquiais, nós teremos vários processos e a finalização, a formação dessa face, ela se dá a partir da fusão desses processos, né? Se não tiver uma fusão adequada, a gente vai ter alguma alteração nesse bebê, né? Ao nascer ali, ele vai apresentar alguma alteração em alguma região do rosto, né? De má formação. Então, eu até queria projetar novamente uma figura aqui do slide, deixa eu ver aqui se eu consigo, só para a gente lembrar alguns nomes ali de processos que a gente trabalhou. Então, vamos lá. Aqui. Então, quando a gente olha esse slide aqui, a gente consegue ver várias regiões, né, diferentes, aonde antes eram arcos brancos. Será que é minha internet? Não está aparecendo? Tá aparecendo para vocês, menino? Para mim tá. Para mim também. Agora apareceu, Wolf. Agora Ok. apareceu. Então, são várias regiões, né? Lembrem que antes eram arcos branquiais e aí acabaram se formando aí processos para, então, a fusão de toda a face. Por exemplo, nós temos aqui o processo, aqui não está escrito, né? Mas a gente tem um que a gente trabalhou bastante durante as aulas. Então, processo frontonasal, que é a junção da região frontal com a região nasal, né? Isso a gente falou várias vezes. Então, processo frontonasal é essa junção aqui da parte superior da face, né, para a parte média da face. Nós temos também, por exemplo, aqui, processo maxilar, né, processo da maxila. Então, processo maxilar direito, processo maxilar esquerdo. Processo mandibular, a gente até tem, né, a gente pode dizer que nós temos o processo mandibular direito e processo mandibular esquerdo. Porém, lembrem que a fusão é um pouquinho diferente das duas, se a gente comparar maxila e mandíbula. Por quê? Porque a mandíbula, ela tem um espaço aqui para fusionar e um espaço aqui inferior também. Mas aqui no meio, né, bem no meio do mento, que é essa região aqui de queixo, né, outro ponto importante também, bem na região de mento,
a gente tem essa fusão já feita, né? A gente não tem essa separação dos processos, é diferente da maxila. Por isso que a gente chama de fusão. A mandíbula sofre fusão Aparente. aparente, ótimo. E a maxila sofre fusão Real. real, exatamente. Então, é uma fusão verdadeira, né, que a gente tem dois, vamos dizer, dois pedaços, né, que se juntam, tá? E na maxila a gente tem já uma parte junta, mas depois é que ela vai se juntar. Ali vai sofrer fusão nos dois pontos ali do lábio superior e bem na região de sínfise, tá? Ô, professora, só uma dúvida. Sim. Então, no caso, na fusão real, a gente tem um processo que seria um separado do outro, eles vão se fundir, e na Perfeito. aparente tem uma fusão, só que porém ela tem uma fenda ainda, uma abertura. Isso, ela tem fendas, E aí na verdade, ela já tá junta, né? Só que ela tem espaços entre essa junção. Isso, E no aí, caso, ela já está fundida ali, né? Mas ela ainda tem essa fenda, né? Isso, então ela precisa fechar essa fenda, né? Senão vai causar deformidade do mesmo jeito na face. Tá, e aí, como é que ocorre o fechamento dessa fenda mesmo? O fechamento da fenda é conforme a formação da mandíbula, né? Da ossificação, lembra? Nós temos vários centros ali de ossificação. Ele vai acontecer a formação da mandíbula da região anterior para posterior, né, aonde até mesmo a cartilagem de Meckel ela acompanha essa formação. E, porém, a região de sínfise, que é aquela fenda aqui mais inferior, ela é a última a ser fusionada. Tá? A última, eu digo, da face, né? É a última a ser fusionada, a região de sínfise. Então, antes a gente tinha cartilagem, depois da cartilagem a gente vai desenvolvendo aí a ossificação, vai transformando isso em tecido ósseo, né? E, consequentemente, esse tecido ele vai se encaixando nesses espaços, né? E, claro, através dos genes também, que são importantes, né? Para a formação, para a fusão dessas fendas. Era essa a tua pergunta? Era, obrigado. Ok. Por nada. Vamos voltar lá no nosso roteiro. Opa! Apareceu o roteiro para vocês de novo? Sim. Beleza. Então, a gente comentou agora, a gente já respondeu até as duas perguntas, né? Como funciona a formação da face? Então, é através lá dos arcos branquiais que formam processos faciais. A partir desses processos ocorrem fusões, né? Formando a face. E qual que é a diferença das fusões? Fusão real e fusão aparente. É aquilo que a gente já comentou, né? Alguma dúvida em relação a isso que a gente comentou até agora, dessas questões? Não. Podemos, então, passar para a 15ª questão, que é a nossa última, para falar sobre a formação do germe dentário, que isso aí é bem importante também. Então, como que a gente vai formar o germe dentário? Como que acontece? Ali a pergunta é a seguinte: explique como acontece a formação do germe dentário com enfoque nas 4 fases da odontogênese. Então, só relembrando, quais são as 4 fases principais da odontogênese? A de botão, a de capuz, campânula e campânula tardia. Perfeito.
né? Alguns livros vocês podem ver uma fase de transição ali entre botão e capuz, tá certo, botão e capuz. E outros livros vocês podem ver que não tem campânula tardia, tá? Mas isso são alguns poucos. A maioria aparece essas 4 fases. Então, botão, capuz, campânula e campânula tardia. Então, essas são as 4 fases principais da odontogênese. Mas não esqueçam, antes de a gente começar a fase de botão, a gente tem um processo por trás, né? E como que acontece isso? A gente tem 2 situações depois do epitélio oral, né? Quando a gente recebe o gene homeobox ali naquela região, para induzir a formação de um germe dentário. O que acontece com o epitélio naquela região? É o acúmulo de células epiteliais, né? Isso, ele começa a se espessar, né? Começa a ficar mais grosso, por quê? Porque tem um acúmulo dessas células epiteliais, perfeito. Esse acúmulo de células epiteliais vai ter um nome, não vai ser mais apenas epitélio oral, vai ter um nome. Vocês lembram o nome desse primeiro momento? Banda epitelial. Isso, banda epitelial primária, né? Então, essa banda epitelial primária é esse espessamento do epitélio por conta de um aumento das células epiteliais. Depois disso, esse epitélio ele continua aumentando, só que ele vai sofrer uma invaginação lá para o interior, né? Então, ele vai aumentar lá para o interior do tecido. E essa invaginação, ela acaba acumulando mais células ectomesenquimais e diminuindo as células epiteliais, porque as células epiteliais permaneceram lá na superfície, né? Elas continuam tendo células epiteliais, com certeza, só não tem um aumento nesse momento. Então, qual seria o nome dessa segunda parte? É a lâmina dentária. Lâmina dentária. Muito bem. Então, a lâmina dentária, vamos dizer que é uma sequência que vem depois da formação da banda epitelial primária, né? E é a partir da lâmina dentária que a gente vai começar as 4 fases da odontogênese. Lembrem que quando eu tenho a formação de um germe dentário de um dente descido, né, o dente descido já foi formado lá, a coroa desse germe dentário já foi formado, a lâmina dentária ela vai permanecer ali até que haja um estímulo para que ela comece uma nova fase de botão para o germe dentário do permanente. Relembraram isso? Essa parte? Bom, vou quebrar o silêncio. Então, banda epitelial primária, lâmina dentária, botão, capuz, campânula e campânula tardia, né? Já explicamos as 2 primeiras partes, e aí agora a gente vai explicar as 4 fases da odontogênese, 4 fases específicas. O botão, quem poderia me ajudar em relação ao botão? Quais as características dessa fase de botão?
Professora, seria o acúmulo de células epiteliais internas ao botão e ectomesenquimais ao redor do germe dentário? Isso, exatamente isso. Então, há um acúmulo dessas células epiteliais que já estavam lá na lâmina dentária, né? Elas acabam permanecendo ali dentro do botão e ao redor começa um acúmulo das células ectomesenquimais. Apenas isso, né? Apenas essa característica, ele vai formar uma espécie, parece, né? Lembra um botão de flor, né? Depois dessa fase de botão, vai acontecer algumas alterações que vão dar origem à fase de capuz. Quais seriam essas alterações, por favor? Nesse caso, ela vai se expandir um pouco, né? Vai formar tipo capuz e vai começar a ter células estreladas, né? E ainda um acúmulo ainda maior de células ectomesenquimais por fora, né? Para fazer a papila dentária. Exatamente. Então, falou bem certinho. A gente vai ter ali, ao invés de células epiteliais, nós vamos ter as células estreladas, né? Agora muda o nome, porque ali no meio dessas células estreladas a gente vai ter água, tá? Então, nós temos células estreladas e ao redor um acúmulo maior de células ectomesenquimais. E aí, claro, o formato ali do capuz, né? Dando futuramente ao formato da coroa dentária. Depois do capuz, nós vamos... Desculpa, só pode uma dúvida. falar. É nessa fase que já começa a ter a diferença entre os grupos dentários? Isso, entre anteriores e posteriores, né? Aí a gente consegue diferenciar grupos dentários anteriores e grupos dentários posteriores, porque a gente tem uma formação, um acúmulo maior daquelas células estreladas em uma região formando como se fosse um pico, assim, né? Que a gente vai chamar de nó do esmalte, representando, então, a cúspide. Eu sei que vocês ainda não viram anatomia dental, mas seria aquelas pontas que nós temos nos pré-molares e nos molares, na hora ali de mastigar, né, na hora da mordida. Então, esse seria nessa fase sim, fase de capuz, bem lembrado. E na fase de campânula? No caso, da fase de campânula seria a diferenciação das células, né? No caso, a célula estrelada ela vai começar a virar meloblastos, né? Isso, exatamente. A gente teria uma histodiferenciação, né? Onde a gente tem uma diferença das células específicas. Então, ali as células estreladas, elas passam a ser ameloblastos e as células ectomesenquimais passam a ser odontoblastos, né? Ali na região de polpa, né? Na região ali do complexo dentino-pulpar. Muito bem. E nós temos mais uma diferença também, além da histodiferenciação. Eu esqueci, da forma dela ali, né? Isso. Alguém lembra o nome? Morfogênese, né? Isso, exatamente. Então, aí a gente vai ter a diferença de um incisivo, um canino, né, um pré-molar, um molar, tá? Então, é a partir dessa fase que a gente consegue diferenciar
o formato da coroa. Então, basicamente isso aí, né? A gente continua tendo os nós do esmalte, né, na fase de campânula, pensando que agora a gente tem essa diferenciação da coroa, né? E aí a fase de campânula tardia? Essa é a fase em que o órgão dentário se desprende da lâmina dentária e começa a formação inicial do esmalte, da dentina e da polpa, é isso? Perfeito, isso mesmo. Então vai ter uma formação de esmalte, dentina, vai ter o início ali, né, da deposição dos minerais. Até então a gente até tem ainda células estreladas, porque isso vai mais para frente, a gente vai ter ainda um pouquinho, né, de células ectomesenquimais, mas é porque é todo um processo, né, é difícil a gente dividir, assim, extremamente as etapas, mas uma das características é que esses ameloblastos que estão ali presentes, eles já começaram a depositar a matriz do esmalte, né, a depositar hidroxiapatita e remover água daquela região. Então, é assim que a gente caracteriza a fase de campânula tardia, onde a gente já tem um início da formação do esmalte, início da formação da dentina, já consegue separar, né, esses tecidos, esmalte, dentina e polpa. E querendo ou não, lá no final da coroa a gente tem uma estrutura que ela vai separar a coroa da raiz. Vocês lembram como que é o nome daquela estrutura? Bem lá no finalzinho, assim, da coroa. Que também é uma característica da campânula tardia. Gênesis, meu bom. É a alça. Alça cervical, né? Então, é a partir daquela alça, tá? A partir daquela estrutura, é que a gente vai começar a formação da raiz. Então, que a gente chama de rizogênese, né? Então, essa formação da raiz é que a gente vai ter lá no finalzinho da coroa, e isso só aparece na fase de campânula tardia. Deixa eu voltar lá. Gente, então agora é o momento. Tirem dúvidas. Dúvidas e mais dúvidas. Não, professor, eu tenho uma. É que a última aula eu não consegui pegar o finalzinho da aula e eu não consegui pegar a explicação da questão 10 ali sobre articulação temporomandibular. Ok. Então, alguém saberia explicar quais os pontos principais da articulação para ajudar? Eu respondi aqui, mas não sei se está certo. Pode falar, sem problema nenhum. Tá, tem uma relação do osso temporal com a mandíbula. No osso temporal tem uma fossa mandibular e é nela que o côndilo da mandíbula se articula a partir do disco e tem o líquido sinovial, isso? Isto. Então, basicamente a gente tem dois tecidos ósseos principais, né, envolvendo essa articulação, que seria a relação de um dos ossos é a mandíbula e o outro é o osso temporal. Então, eu acho que eu até mostrei. Deixa eu ver se eu acho o Atlas aqui. Não sei se eu vou conseguir abrir ele aqui hoje, mas eu vou tentar abrir.
Qualquer coisa tem a gravação, tá? Eu deixei as aulas todas gravadas lá no AVA. Mas eu passei num atlas explicando onde fica o osso temporal, né? Que é bem próximo aqui do ouvido. Então, o osso temporal, ele tem essa relação com a mandíbula, né? E faz com que a mandíbula seja o único osso móvel da cabeça, é essa articulação. Então, como que acontece essa articulação? É uma articulação da mandíbula com o osso temporal a partir da fossa mandibular, ou também chamada de fossa glenoide, tá? É a mesma estrutura, que na verdade ela fica... Vocês estão conseguindo me enxergar, né? Sim. Então, a fossa, que seria essa região aqui, né? Ela fica... Vem o côndilo da mandíbula, ou cabeça do côndilo, né? E ele se encaixa nessa fossa. Porém, se fosse só esse encaixe, eu teria uma articulação? Até teria. Mas o que ia acontecer? Ia ficar fazendo barulho toda hora, né? Eu sei que tem muitos casos que faz barulho e tal, mas o fisiológico, que é o normal, né? Não fazer barulho. Por quê? Porque aí você não tem um impacto osso com osso, né? Você tem um disco entre a cabeça do côndilo e essa fossa. Você tem um disco que faz com que essa articulação se mova. Nesse disco nós temos uma cápsula. Dentro dessa cápsula nós temos um líquido, que é chamado de líquido sinovial. Esse líquido é o que amortece impacto. É o mesmo líquido que a gente tem na articulação do nosso joelho, por exemplo. Então, quem tem problema, que tem falta de líquido sinovial, provavelmente deve escutar o joelho ranger, né, a mandíbula fazer barulho como se fosse barulho de areia, tá? Você escuta como se tivesse areia assim, próximo do ouvido. Então, nós temos uma articulação do tipo sinovial, né? Você pode classificar assim, a articulação temporomandibular, mas ela corresponde à relação do osso temporal com o osso mandibular, através da movimentação da cabeça do côndilo na fossa mandibular, através do disco e da disco articular, né, da cápsula que possui um líquido dentro. Beleza? Só pode repetir para mim, professora, movimento da cabeça do côndilo ali, da... Cabeça do côndilo, da mandíbula, né? Lembrem de estudar a estrutura da mandíbula, tá, gente? Isso é importante. Então, é a cabeça do côndilo ou côndilo, né, da mandíbula, com a fossa, ou fossa mandibular ou fossa glenoide. O mais comum é fossa glenoide, tá? Do osso temporal. Então, essa relação da fossa glenoide do osso temporal com o côndilo da mandíbula. E entre eles tem o disco articular e a cápsula com líquido sinovial. Era essa a sua pergunta? Isso, professor, obrigado. Ok, por nada. Prof. Camila, eu não consegui pegar a diferença entre a fusão real e a fusão aparente. Certo. Vamos pensar assim. Então, vamos tentar explicar para você como funciona.
Vamos pensar assim. Vamos dizer que essas... Você está conseguindo me ver? Sim. Vamos dizer que essa estrutura aqui é única, tá? Eu não tenho separação nenhuma delas, ok? Uhum. Então, beleza, eu tenho uma estrutura única. Porém, na minha maxila, a minha estrutura única é essa aqui. Tá? Então, pensando nessa estrutura única, quando eu penso em processos, só tem um áudio aberto que eu não consigo falar. Isso, obrigada. Então, quando eu tenho uma estrutura única, ela tá assim, a minha maxila. Então, tá formada, tudo certinho. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um processo maxilar, então eu tenho duas estruturas separadas. Aqui eu tenho um vão, ó, tá? Para que eu possa ter uma estrutura única, eu tenho que sofrer um processo de fusão, que é junção desses dois processos. Tudo bem até aí? Sim. Mas eu não tô conseguindo te ver, não. Acho que é minha internet que tá ruim. Deixa eu voltar então aqui. Consegue me ver agora? Sim, consigo. Então, eu vou começar de novo, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma estrutura só. Vamos dizer que esse lápis e essa caneta formam uma estrutura só, tá? Isso aqui é a minha mandíbula. Agora, a minha maxila, a minha estrutura é essa aqui, tá? Na minha maxila, eu tenho lá ela formada totalmente, tá tudo certinho, né? Então, não tem nada de alterado. Agora, quando eu tô lá nos processos, né? Você quer entender como que funciona a fusão. Então, eu tenho dois processos separados na minha maxila, tá? Um aqui direito e outro esquerdo. E eu tenho um vão aqui, ó, eu tenho um espaço aqui entre os dois processos. Correto? Correto. Então, tenho esse vão, tá? Só que eu preciso ter uma fusão, preciso ter uma junção desses processos para eu ter a minha maxila perfeitamente, né? Sem nenhuma alteração. Essa fusão aqui, concorda comigo que ela precisa acontecer totalmente? Sim. Ok. Guarda essa informação para você agora. Agora vamos pensar na mandíbula. Eu tenho lá a estrutura da mandíbula, tá? Essa estrutura é a minha mandíbula verdadeira, né? Já está formada, tudo certinho, beleza. Mas lá na parte de processos, onde ainda não tenho formação da mandíbula, ela tem uma junção, concorda comigo, embaixo dela. Na verdade, seria no meio, né? Ela Sim. tem uma junção, mas ela não está totalmente formada ainda. Por quê? Porque falta fusão aqui, ó, desse processo. Ele é um processo, tá? A gente diz que ele tem dois processos, mas na verdade, ó, essa parte aqui, ela já está fusionada, né? Ela já é assim por natureza. Mas ele precisa fusionar. Então, o que eu tenho aqui, eu vou sofrer fusão, né? Então, esse processo aqui da mandíbula de fusão, ela é uma fusão aparente. Ela não é verdadeira. Porque eu tenho um processo inteiro aqui já, ó. Tá? Um processo inteiro já junto. Mas eu tenho esse espaço, essa fenda, e eu preciso fusionar. Então, essa fusão é considerada aparente. É diferente de uma fusão que eu tenho totalmente a estrutura para ser fusionada. Dois processos bem separados, que eu preciso fusionar, que eu preciso fazer a fusão real, verdadeira.
Conseguiu compreender? Então, essa é a fusão aparente. A da mandíbula, sim. A da maxila é real. Não entendeu ainda? Sim, entendi. É porque na pergunta, ela pergunta qual a diferença entre as duas. Uhum. Então, ela é uma junção não está totalmente formada, então precisa sofrer uma fusão aparente. A fusão aparente é quando eu já tenho um processo mais ou menos fusionado, né? Já tá ali o processo por inteiro, mas ele tem fendas, fendas isoladas, né? Fendas em alguns locais. Já a fusão real, ela possui dois processos totalmente separados. E aí ele deve sofrer fusão desses dois processos separados para formar uma única estrutura. Tá. Conseguiu entender mesmo? Prof, mais ou menos. Tá, deixa eu pensar como é que eu vou... Eu coloquei no meu trabalho, tipo, como exemplo, assim, que a fusão real, ela é meio que dois corpos, por exemplo, separados, que se juntam e formam um único só. E que a Exatamente. fusão aparente seria um corpo que não está totalmente formado, ele ainda existe, ainda tem uma fenda nele, no caso, a fusão dele é para que ele se forme totalmente, mas ele é um só tem um espaço entre ele. E a fusão real, ela é meio que dois, digamos assim, que se juntam e formam um. Foi isso que eu coloquei, mais ou menos. Isso mesmo, ótimo. Não sei se ajuda também a entender ela. Deixa eu abrir aqui. Pode continuar, Pro. Mas você conseguiu entender? Não quero que fique dúvidas. Ah, sim. Não, é porque eu estava em dúvida aqui, porque no nosso lábio, assim, próximo do nariz, tem essa fenda, não é? Não tem essa linha? Nicole, eu tô na aula, Nicole. Essa fenda, não é? Então, isso que na nossa face que sofre a fusão, vamos supor. Daí, eu estava em dúvida entre a aparente e a real. Daí, agora você já me falou a aparente. Você pode me falar a real? Isso, eu expliquei as duas, né? Uma é a aparente, que seria assim, e a outra seria a real. Mandíbula. Isso, e a outra seria a real, por exemplo, da maxila ou do lábio superior. Ah, então tá bom, entendi. Então, a real já é a da maxila do lábio. Isso, do lábio superior. O lábio inferior faz parte da mandíbula, do processo mandibular. Então, o processo mandibular, ele é um único só, mas ele tem duas fendas. Uma fenda fica ali próximo do lábio inferior e outra fenda fica na sínfise mandibular. Mas ela faz parte do processo mandibular. Deixa eu abrir aqui no... Eu vou abrir aqui a figura de novo, só um instantinho.
aparecendo para vocês? Tá aparecendo o slide para vocês? Para mim não tá, mas eu acho que é a minha internet. Aparecendo agora. Eu vou mudar, não sei se é só o meu. Vocês estão vendo aí? Meninos. O meu tá aparecendo. Então eu vou mudar de lugar aqui. Peraí que eu vou subir. No meu também tá. Ok. Apareceu, Naira? Eu acho que deve ser minha internet. E tá ruim. Bom, mas você pode abrir daí o slide quando você depois... ou então a assistir a aula gravada, né? Que aí eu vou explicar aqui mais ou menos, tá? Porque quando a gente olha a mandíbula, você vai ver que tem uma parte toda azul, né? Que corresponde à mandíbula, na imagem que tem lá do slide 33 da aula 3 de embriologia da face. É só baixar lá no AVA. Então, tem uma estrutura, que é a estrutura da mandíbula, que é toda em azul, e ela corresponde, e ela pega a parte do lábio inferior também. Então, tudo isso é processo mandibular. Então, tanto o lábio inferior quanto mandíbula faz parte do processo mandibular. Lábio superior e maxila faz parte do processo maxilar. Então, só que os dois processos, o processo maxilar, ele se divide em duas partes. É como, não sei se foi a Bruna que falou, não lembro agora, que são dois corpos diferentes. Foi eu, Isadora. Ah, tá, Isadora. Então, são dois corpos diferentes, né? Dois corpos separados, e aí eles precisam se juntar. Então, esse se juntar é a fusão, né? Se são dois corpos separados, nós vamos ter uma fusão real. Agora, se é um corpo só, e ele tem alguns espacinhos, algumas fendas abertas, que ele precisa fechar esses espacinhos, mas ele é um corpo só, ele vai sofrer nesses espacinhos a fusão aparente. É o mesmo processo de fusão, só que é porque são estruturas diferentes. Conseguiu compreender, Naira? Qualquer Sim. coisa dá Ok. Qualquer coisa dá uma assistida na aula gravada depois, né? E
E aí, se ficar dúvida ainda, você pode me mandar e-mail, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou fazer o possível para tentar te ajudar. Gente, mais alguma dúvida? Não, professora. Ok. Da minha parte, não, né? Uhum, perfeito. Se vocês não têm dúvida mais nenhuma, eu fico aqui, né, à disposição se quiserem tirar mais alguma dúvida, como fazer algum comentário, né? A Jennifer é dessa turma? Não me recordo de nenhuma Jennifer. Tá, então deve ser da segunda fase. Eu ainda me confundo muito as turmas. Ainda mais porque a gente não teve tanto contato presencial, então eu acabo me confundindo. Mas aí tem alguém que não conseguiu acessar o desafio nota máxima, que está com problema no desafio? Eu tava tendo no início, sabe? Tanto que tem muita coisa que eu não fiz porque não tinha nem como, né? Uhum. Mas a minha dificuldade não era nem de acessar, é porque eu tava com falta de e-mail para isso. Mas agora, a partir de semana passada, eu tô tentando fazer tudo certinho. Ótimo. Até essa semana foi liberado um intensivo lá, que é uma quantidade de questões a mais para vocês recuperarem aí, quem está um pouco atrasado, para recuperar, vai ficar aberto, se eu não me engano, até dia 3/4. Tá, então beleza. aproveitem. Beleza, perfeito. Muito obrigado, viu? Prof, Imagina. eu também não consegui acessar. É a Amanda? Isso, aham. Certo. O que você não conseguiu? Você não conseguiu acessar nada ainda? Não, o desafio só por enquanto, porque ele aparecia para mim como enfermagem e depois que eu te passei que ele estava aparecendo isso, ele não entrou mais. Tanto é que até meus boletos, eles não tá gerando, tá bem confuso. Tá, deixa eu ver aqui. Você pode me passar, deixa eu ver. Depois, você pode me passar por e-mail, Por e-mail? o teu CPF, por favor? Que Passo, daí eu aham. vou tentar entrar, resetar a senha, tá? Para ver se a gente consegue liberar isso. Sempre que vocês tiverem problema em relação a isso, me avisem. Às vezes é uma instabilidade, mas como você nunca conseguiu acessar, aí a gente precisa verificar isso. Tá bom? Tá bom, obrigada, prof. Nada. A Naira, eu acho Prof, eu que te tinha mandei falado... daí no e-mail o print de como abre o meu portal. Beleza, tá ótimo. Aí, qualquer coisa, eu já abro um chamado e peço para o diretor priorizar aí o chamado. Tá bom. A Naira também ia comentar alguma coisa do desafio? Eu ia te dizer que eu também não estava conseguindo no início entrar, porque eu iniciei com uma bolsa, daí essa bolsa não acabou que não deu certo, aí eu fiquei com esse portal fechado, eu vim conseguir ter acesso já bem depois, entendeu? Ficar regularizado totalmente. É por isso que meu nota máxima tá mínimo. Mas você tá conseguindo fazer? Agora sim. Tá. Então, manda bala. É o jeito. Que ainda Recuperar dá o tempo tempo. perdido. Ainda dá tempo. Eles estão liberando bastante intensivo aí para vocês fazerem as atividades a mais, né? Tá. O da Isa, tudo certo? Então, prof, o meu é aquele problema que eu te passei por e-mail, que eu fiquei bem chateada. E é isso, só perdi a prova, né? Tá. Não, mas tá. Fica Mas eu tranquilo. tenho vídeo, tenho foto e tudo mais das tentativas que eu tentei. E nenhuma deu certo. Eu fui conseguir ter acesso no domingo à tarde só, desde sexta, assim. E isso tinha acontecido uma vez só, mas bem no comecinho, assim, de fevereiro ali, sabe? Nunca mais aconteceu. E na sexta-feira deu esse mesmo problema.
Não, mas tranquilo, eu já comuniquei a coordenação acadêmica do teu caso, tá bom? Fica Ô, tranquilo. prof, daí eu te perguntei ali no e-mail, não sei se o prof já viu, se eu tenho que fazer a solicitação fazer a solicitação no portal. Eu já te respondi, eu Ah, acho. o prof respondeu. Tá. Eu acho. Mas não precisa, tá? Fica tranquila que, entendi. como eu já passei para a coordenação, tá tudo certo. Bem Muito tranquilo. obrigada, tá, prof? Imagina. Desculpa, incômodo. A Capaz, gente enche o não. saco, né? Não, mas não é incômodo, não. Sempre que vocês tiverem alguma dificuldade, podem me avisar que eu tento fazer o possível aí para ajudar vocês. Obrigada, tá? Imagina. Bom, o Lucas já tá ok, né? A Mayra Isso. também já falamos. Posso ir nessa? Desculpa. Oi? Vamos falar de mais alguma coisa, tipo, sobre a aula, alguma coisa? Posso Não, me... pode. Boa noite a Tranquilo, estão todos. liberados. Beijão para todos. Fui. Boa prova para vocês. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, prof. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.